Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a revista bíblica da CPAD, que é essa revista aqui, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 4, que é esta lição aqui, Deus é triuno. Mas antes disso eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos. E pedir para você, humildemente, que você possa deixar o seu like, porque o like ele ajuda muito a propagação do vídeo pela plataforma do YouTube. E também quero aproveitar a ocasião e informar que eu sou autor dessas duas obras aqui. Esta aqui, Os frutos dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Obra essa que denuncia os erros e heresias que têm acontecido em muitas igrejas autoproclamadas de evangélicas. E também esta obra aqui, é Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, que contém um conjunto de preciosas informações que te ajudará na compreensão da Bíblia, para você colocá-la ao lado dos seus comentários bíblicos, ao lado das suas Bíblias de estudo. É uma obra que tem 700 páginas, muita informação, é um verdadeiro banco de dados para você colocar e ajudar e enriquecer o seu conhecimento das Escrituras. Então, caso você queira adquirir essas obras, é só acessar os links que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos e deste canal. Então, dando continuidade aos nossos estudos aqui, aos nossos comentários sobre as lições bíblicas da CPAD, estarei comentando neste vídeo, então, essa lição de número 4, a lição que tem o tema Deus é triuno, que é esta lição aqui. Então, vamos aqui entrar aqui no conteúdo da lição. O comentarista utiliza como os textos base passagens do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 3, versículos do 15 ao 17, e o capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos aqui entrar na introdução. Introdução. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, o tema do presente estudo será sobre a Trindade. E o comentarista de início aqui, ele vai falar que no início do cristianismo não se precisou formular esse termo Trindade, porque os cristãos ali, eles já sabiam, eles viviam sabendo que existia as três pessoas que são o mesmo Deus, que constitui o mesmo Deus. Então não havia essa necessidade de sistematizar este ensino, mas que com o passar do tempo, por causa dos hereges, foi necessário então ocorrer uma sistematização, uma explicação mais sucinta, mais plausível e mais definida sobre o tema. Primeira parte. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. A. Cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. E aí coloca aqui as passagens bíblicas que provam isso. Os textos provam. Por exemplo, quando a palavra Deus, em grego theos, é aplicada ao Pai sozinho, ele colocou aqui a referência Filipenses 2:11, para provar que ali está se referindo ao Deus Pai
sozinho, a pessoa de Deus Pai como Deus. E da mesma forma o Filho. Ele coloca aqui a passagem de Colossenses capítulo 2, versículo 9, que se refere ao Filho sozinho, sendo definido como Deus. E também ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, onde a passagem se refere ao Espírito Santo como sendo Deus. Ele sozinho ali sendo referido como Deus. Letra B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho. Aí tem a passagem Salmo 110, verso 11. Ao Filho, Isaías 40, versículo 3, Mateus 3, 3. E ao Espírito Santo, Ezequiel 8, capítulo 8, versículo 1 e 3. No entanto, aplica-se à Trindade. Ele coloca aqui Deuteronômio 6, 4 e Salmo 83, verso 18. Então ele mostra mais alguns textos prova aqui para mostrar que existe, uma definição, textos bíblicos que provam que tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo eles são Deus. C. Monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Echad, em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então aqui o comentarista vai buscar um termo no original hebraico para provar a unidade da Trindade. 2.2. Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. E não para por aí. Em Isaías 63, versículos do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé, ou Jeová, e com o anjo da sua face. Então aqui, o comentarista ele vai colocar ali passagens do Antigo Testamento onde há indícios da função, indícios da dinâmica da Trindade de Deus, da triunidade de Deus. Porque quando ele pega aqui, na criação do homem, ó, disse, façamos o homem a nossa imagem. Façamos, o termo no plural. Então indica que está se referindo ali a outras pessoas juntas, não somente a Deus. Tem comentários que falam que não, que essa aqui é uma linguagem majestática dos reis do Oriente Médio da época, mas pode ser sim uma referência à sua triunidade. Ele também pegou a passagem ali da Torre de Babel, quando Deus diz assim, ó, eia, desçamos e confundamos ali a sua desçamos. Mais uma vez, usa a palavra no plural, pode se referir à triunidade de Deus. Vamos agora entrar aqui no ponto 3 dessa parte, revelada no Novo Testamento agora. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então a definição é que as três pessoas são eternas. Não é que apareceu agora, mas elas são eternas porque elas são Deus, elas constituem Deus, o mesmo ser. Então por isso são eternas. Letra A, a trindade em si mesma. A base bíblica da trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão, de Mateus capítulo 28, versículo 19. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 ao 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, Efésios 4, versículos 4 ao 6. Na obra da salvação, 1 Pedro, versículos 1 e 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a trindade, Filipenses 3, 3. Então, as passagens tripartidas são passagens que têm referência à trindade, onde o escritor bíblico ele triparte
o texto para mostrar que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essas passagens são provas, são textos provas da existência da Trindade de Deus. Letra B, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Então, ele vai fazer aqui uma referência aos credos. Os credos são aqueles documentos feitos ali logo depois do período apostólico, onde os primeiros cristãos, os primeiros mestres da igreja, tiveram que elaborar esses documentos baseados na Bíblia, claro, porque você às vezes pode pensar assim, não, mas eles basearam a sua filosofia única. Não, eles basearam os textos bíblicos, textos prova, para provar e refutar as heresias daquelas pessoas que surgiram no início ali do cristianismo, atacando a triunidade de Deus. Então, foram necessários fazer esses textos para poder a maioria ali, as igrejas, assinarem os seus mestres, assinarem os seus pastores, seus líderes, para definir, essa é a nossa posição, esse é o nosso comprometimento, e quem não quiser assim, então que procura outro rumo. Então, os credos foram elaborados para este objetivo. Segunda parte da lição, as heresias contra a doutrina da Trindade. Aqui ele irá comentar sobre essas heresias. Quais foram essas heresias contra a doutrina da Trindade? São duas as principais heresias contra a Trindade. Tem duas, as principais, né? O unicismo e o unitarismo. Só para título de conhecimento, a minha obra, ela define essas duas, essa aqui, ó, ela define essas duas heresias. Então, é uma obra que tem material interessante para você adquirir. Então, ela define tanto o unitarismo como o unicismo. Vamos ver aqui o que é. Primeiro, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacionismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabério. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso credo em nossa declaração de fé. Então, o comentarista, né, ele vai já fazer uma introdução aqui sobre o unicismo. E voltando aqui a um texto que eu pulei aqui no início, diz o seguinte aqui, ó, nesta lição trataremos do unicismo. Então, no início ele comentou que vai comentar sobre o unicismo e o unitarismo, mas nessa lição, nessa revista que estamos gravando agora nesse vídeo, ele vai comentar apenas sobre o unicismo. Então, o unicismo é a doutrina que crê que Jesus é Deus, mas que não existe três pessoas. Ou seja, o Filho seria o mesmo Pai, o Pai seria o mesmo Filho, o Espírito Santo seria o mesmo Filho, o Espírito Santo seria o mesmo Pai. Então, eles misturam as três pessoas como se fossem uma única. Eles misturam. Eles não separam a atividade administrativa, ele não separa as três pessoas. Então, esse é o unicismo. Mas o unicismo ele tem uma vantagem ainda em cima do unitarismo, porque o unicismo ele crê que Jesus é Deus. Enquanto o unitarismo, que será comentado nos próximos estudos, ele não crê que o Jesus é Deus, que só existe o Deus Pai e Jesus não é Deus. Mas o unicismo crê que Jesus é Deus. Então tem essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa vantagem do que o unitarismo. 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra.
embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também, nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então existe essa confusão que o unicismo causa, né? Porque desse jeito acaba ensinando que o Pai morreu na cruz. Seria então o Pai que morreu na cruz. Quando morre lá o Senhor Jesus, o Pai estaria morrendo na cruz. Então, isso é uma grande confusão que causa esse ensino. Terceira parte, unicismo. Uma heresia antiga na atualidade. Agora o comentarista vai utilizar quem são, então, hoje os unicistas de hoje. Primeiro problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas anunciam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai e vice-versa. Então, quando ele diz aqui, de forma sutil e por meio da música, ele está se referindo a grupos que têm louvores e que eles são unicistas. Ele não quis falar o nome aqui do grupo, mas eu vou falar para vocês aqui o nome. Com certeza e provavelmente ele está se referindo ao conjunto Voz da Verdade. Com certeza ele está se referindo a esse conjunto, porque ele é o mais conhecido, que tem uma denominação e tem uma banda, um conjunto, né, que cantam os hinos, os louvores que são muito entoados, né, nas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais e neopentecostais, e eles são unicistas. Eles não creem na Trindade, eles dizem que Jesus é o mesmo Pai, Jesus é o mesmo Espírito Santo, e provavelmente são eles que o autor está se referindo aqui. E agora vamos entrar aqui no ponto 2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeado por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Então, o comentarista vai entrar numa questão interessante aqui, porque essas músicas, essas canções, a maioria delas, são canções que levam a pessoa a Cristo. As pessoas se sentem bem espiritualmente, levando as pessoas a Cristo. Eu mesmo, no início da minha fé, eu tive, um irmão me doou, na época era uma fita, né? Não existia CD, não existia as músicas digitais, as plataformas digitais, então um irmão me deu uma fita para poder ouvir, né? E os louvores eram desse grupo. E realmente a maior parte dos louvores eram bons, louvores que causavam, que ajudavam, que edificavam. Então, como pode ser isso? Aí o autor comenta aqui que o poder é da palavra, porque apesar de eles serem unicistas, mas eles têm que usar ali
passagens bíblicas, ou seja, a palavra de Deus, para compor aquelas músicas, aqueles cânticos. Então a palavra tem poder, tem efeito, mesmo eles não sendo corretos na interpretação bíblica da Trindade, não reconhecendo a Trindade, tem efeito benéfico. 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. No caso, ele diz aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de música de grupos unicistas em nossas igrejas. Então, ele diz que tem um manifesto, né? A Assembleia de Deus tem um manifesto, mas mesmo assim eu tenho visto que essas canções ainda tocam frequentemente. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Então, eles defendem, né, então, a não que essas músicas, essas canções não toquem nas suas igrejas. Por quê? Porque as pessoas vão ouvir, vão pensar assim, de quem que escreveu essa letra? Aí, grupo tal. Aí as pessoas podem acabar se direcionando a esse tipo de grupo e aprendendo esta doutrina de negar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam pessoas distintas, misturando as pessoas como se fossem uma só, e cometendo o erro de interpretação teológica, né? Igual eu falei no início. Aí vão interpretar que o Pai morreu na cruz. O Pai morreu na cruz. Então é um erro de interpretação que vai ser ocasionado. Então este é o objetivo aqui desse manifesto aqui contra utilizar, né, as músicas nos louvores dos cultos dessas igrejas que o comentarista está dizendo. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então, na conclusão, ele vai se referir aqui aos unitaristas, que ainda não foram comentados nessa lição, será comentado mais para frente, e os unicistas que foram comentados aqui. Então, os unicistas confundem as pessoas, porque mistura, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e os unitaristas eles separam a substância, acreditando que apenas Deus Pai é Deus. Mas Deus, para ser Deus Pai ser Deus, ele precisa do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu, pessoalmente, assim, a minha posição é a seguinte, que os unicistas que nós comentamos nessa lição é um erro teológico, realmente é um erro que não é correto. Mas eu não acredito que seja uma heresia de perdição, porque se a pessoa focar em Jesus, como eles ensinam ali erradamente que seria o mesmo Pai e o mesmo Espírito Santo, mas se a pessoa focar em Jesus, ou adorando conforme a Bíblia, não vai atrapalhar assim a caminhada dele. Porém, os unitários não, esses sim realmente são perniciosos, é uma heresia de perdição, porque o Filho não é considerado Deus. Aí é o problema. Aí o problema é muito grande. Então, os unicistas são realmente um erro teológico, mas acredito que não é tão grave como os unitários. Então, esse aqui foi o nosso comentário da lição de número 4. E no próximo vídeo, estaremos comentando, se Deus permitir, a lição número 5, Jesus é Deus, e é o comentário, que é o tema sobre a heresia dos unitários. Então, esse foi o nosso comentário. Que peço mais uma vez, caso você não seja inscrito no canal, possa se inscrever, deixar o seu like,
ativar o sininho das notificações e também adquirir nossas obras que eu anunciei aqui no início do vídeo. As 2 obras os links estarão na descrição desse vídeo e deste canal. Então até o próximo vídeo, querendo Deus.